Boa tarde, nono ano, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Oi, Anthony, oi, Brian, Vitória, Lohane. Vamos lá começar mais uma aula? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Nessa sala, por acaso, eu já falei sobre a arte efêmera? Boa tarde, Brian. Como vocês são dias diferentes do nono ano da manhã, às vezes vai cair num feriado, então às vezes alguém está adiantado no conteúdo. Aí eu queria confirmar com vocês se nessa sala já foi dado esse conteúdo, a arte efêmera. Vocês podem me confirmar, por favor? Outra coisa, conseguiram fazer a prova, foram bem, deu tudo certo, tiraram nota boa. E hoje não foi dado ainda, né, Vitória? Então tá bom. Então a gente vai falar hoje, tá? Hoje a coordenadora Thaís vai entrar daqui a pouquinho na aula, que ela vai dar um recado para vocês, tá bom? Então quando ela entrar, presta atenção aí no que ela vai falar, tá? Que provavelmente é bem importante, tá bom? Então, estou esperando o pessoal entrar para a gente começar então a aula, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho da teoria, tá? De dois movimentos, dois tipos de arte, que é a arte povera e a arte efêmera, tá bom? Então vamos conhecer aí dois estilos diferentes, tá? De artes, que é bem interessante, tá? Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá. Assim que a Thaís entrar, aí eu tiro do compartilhamento de tela e aí ela fala com vocês, tá? Por enquanto, vamos começar então a aula, tá? E assim que ela entrar, eu aviso vocês, ok? E aí, todos foram bem na prova? Ninguém respondeu aí no bate-papo? Tiraram nota boa? Deu tudo certo? Vamos lá. Então, o primeiro movimento que a gente vai falar hoje, tá? É sobre a arte povera. O que seria essa arte povera? O nome já diz, é uma arte pobre, tá? No que eles utilizavam materiais simples que eles achavam, né, em casa ou no meio da rua, por exemplo, tá? Então, ó, foi um movimento artístico italiano que se desenvolveu na segunda metade da década de 60. Os adeptos deste movimento usavam materiais de pintura não convencionais, como, por exemplo, areia, madeira, sacos, jornais, cordas, terras e trapos, com o intuito de empobrecer a pintura e eliminar quaisquer barreira entre a arte e o dia a dia das pessoas. Esta corrente, num movimento nos anos 70, em que os artistas voltam para a natureza ou derivados, rompendo com os processos industriais, mostrando o empobrecimento de uma sociedade guiada pelo acumular de riquezas materiais. Então, eles criaram essa arte como crítica, né, ao consumo exagerado das pessoas, né, o desperdício de materiais, tá? Então, eles usavam esses materiais simples, né, para fazer essa referência, né? Por isso que o nome é arte pobre, tá? Porque eles utilizavam coisas que eles tinham, né, em casa de exagero ou alguns materiais que eles achavam, né, desperdiçados e acabavam fazendo aí uma obra de arte para chamar a atenção da população, né, enquanto a isso tudo, né, a esse desperdício de materiais que está acontecendo, né, porque as pessoas hoje em dia, em vez de reutilizar as coisas, né, reciclar, acaba desperdiçando, né, e gastando à toa. Então, não tá muito bom, vou jogar fora, né, vou comprar um novo. Só que em vez de jogar fora, por que a pessoa não doa, né? Então, é uma crítica a tudo isso, tá? Ao modo, né, de viver também aí da sociedade, tá? Então, é conhecida como arte pobre devido ao material, né, a matéria-prima utilizada para fazer essas obras de arte, tá? Então, olha aí, ó, um monte de roupas, né, feitas aí e realmente para chamar a atenção, né, da população, tá? Então, quais eram as principais características desta arte? Crítica à sociedade de consumo, capitalismo e processos industriais,
Crítica à comercialização de objetos artísticos, eles também não aceitavam, né? Eles achavam que a arte, ela tinha que ser, né, doada, dada para alguém, então eles não queriam, né, que fosse um comércio, uma venda, né, de objetos artísticos, tá? Então seria como se fosse um presente, né, para as pessoas, tá? Então a oposição ao modernismo, pop art, racionalismo científico e minimalismo. A arte antiformalista, que se aproxima de algumas vanguardas europeias, tais como o surrealismo, o dadaísmo, tá? Todos esses movimentos, vocês vão ver bastante o ano que vem no ensino médio, que a gente vai falar um pouquinho sobre a história da arte também, tá? Utilização de materiais simples e naturais, então sucatas, papel, vegetal, terra, metal, comida, sementes, areia, pedra, tecidos. Ó, a coordenadora Thais entrou, vamos dar aquela interrompida aqui, tá? No conteúdo para ela dar o recadinho para vocês, tá bom? Deixa eu achar ela aqui. Pronto. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Só 11 aluninhos por enquanto, hein? Por enquanto, sim. Mas entram mais ou não? Ah, depende do dia, depende da semana. E hoje tá esse friozinho, né? Eles não Tá vão bem entrar. frio. Devem estar tudo enroladinho, né? Bom, não sei, começa a falar já ou espera mais um pouquinho? O que tu acha? Não, acho que pode falar. Pode falar. Então tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu tô aqui na aula hoje para falar um pouquinho sobre o período de recuperação. Eu vou falar e depois, se vocês tiverem dúvidas, aí a Tamires vai abrindo para vocês fazerem as perguntas, tá? Então, nós fizemos a P1 e fizemos a P2, certo? Amanhã começam as recuperações. Como eu sei se eu preciso fazer a recuperação ou não? Vocês vão pegar a pontuação, todos receberam no término de cada prova a pontuação que fez. Então, vocês vão pegar a pontuação. Por exemplo, nota de artes. Pega a nota que tirou em P1, tirou 7. Pega a nota que tirou na P2, tirou 6. 7 com 6 dá 13. Dividido por 2 dá 6,5. Alcançou a média? Alcançou. A nossa média é 6. Precisa fazer a recuperação? Não. Só precisa fazer recuperação quem tirou de 5,5 para baixo, tá? 6 para cima é a média. Ah, tia Thaís, olha, eu fiquei com 6,5 em artes, mas eu quero melhorar a minha nota. Se quer melhorar a nota, pode fazer a prova de recuperação, que se a nota for melhor, vai melhorar a sua nota mesmo, tá? Então, como vai funcionar? Fez a P1, fez a P2. Ficou com nota não muito agradável, quis melhorar, fez a REC. A REC vai substituir aquela notinha menor que você tem. Tá certo? Se quiser, se já tá na média, não quiser melhorar a nota, também não precisa, tá? Outra coisa. Alguns alunos estão perguntando como vai ficar em relação àquela primeira prova que vocês fizeram, a presencial, tá? Nós conversamos com os professores para eles usarem do bom senso. Por exemplo, eu tirei 8 na P1, 7 na P2, mas naquela prova presencial eu tirei nota 2. Se o professor usar essa minha nota baixa, vai me atrapalhar. Então, o professor não vai usar. Tá certo? Se a nota for prejudicar o aluno, se a nota for fazer com que a nota do aluno abaixe, ele não vai usar a nota da prova presencial. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa, alguma perguntinha aí, Tamires? Não mandaram nada no bate-papo. Ai, que triste. Ninguém quer falar comigo? Maria Clara, vai, Maria Clara. Vitória.
Vamos lá. Brian, abre essa câmera aí. Ih, essa sala não abre. Olha, eu converso no WhatsApp. A Lohane me procurou, a Maria Clara, a mãe, me procurou. Tantos conversam comigo, por que que não abre a câmera para conversar um pouquinho com a tia? Esse Eleomar me procurou. Olha Ah, não aí, abriu, hein? Lohane. Tem dúvida, Lohane? Sobre a recuperação? Vai precisar fazer? Ó, parabéns. Uma? Tá bom. Acho que ninguém tem dúvida, né? Brian, não tem nenhuma dúvida? Nossa, a outra sala que eu entrei, segunda série D do médio, me fizeram tantas perguntas e A vocês Larissa não falou que têm. não tem dúvida, o Brian também falou que não tem dúvidas. Então tá bom. Então, quem precisa realizar a recuperação, faz a recuperação direitinho, com calma, tá certo? E é isso. Então, Tamires, não vou mais atrapalhar a sua aula, tá Tá bom? bom. Então, beijo, obrigada. Tchau, Beijo, gente. tchau. Então, vamos lá continuar, então, a nossa matéria de hoje. Então, estávamos falando sobre as características, então, deste movimento, né? Então, vamos lá. Então, utilização de materiais simples, né? Criatividade, espontaneidade. Então, você tem que ser criativo para chamar atenção na obra, né? Que você quer ali que a sociedade visualize, né? Efemeridade, materialidade da arte. Então, peraí que tem gente entrando, gente. Deixa eu aceitar aqui, antes que eu perca. Então, a efemeridade, a gente já vai falar daqui a pouco que é referente à arte efêmera, então já vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Valores pobres e marginais, contraste de um novo e do velho, temáticas da natureza e do cotidiano, tá? Então, ele tem bastante características próprias da arte pobre, né? Que é realmente para chamar a atenção ali da sociedade quanto a essa crítica, né, de consumo excessivo, tá bom? E você viu que são, né, materiais simples, tá? Que é utilizado, né, como crítica aí para criar essa obra de arte, tá? E aí tem alguns artistas principais desta obra, tá? Desta arte, que é o Giovanni Anselmo, escultor italiano e um dos principais representantes do movimento na Itália, sendo autor das obras Specchio, Torsione e Infinito. Mário Mers, Marisa Mers, Michelangelo Pistoletto e Janis Cornelis. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de algumas artes póveras para vocês entenderem mais ou menos o que seria isso, tá? Mário Mers é um dos mais conhecidos. E por quê? Porque a obra dele tem uma característica própria. Todas as obras dele são conhecidas pelo formato de glue, tá? Então, tudo que ele faz no mesmo formato, tá? Utilizando materiais simples. Porém, o formato nunca muda, é o mesmo sempre, tá? Então, quando a pessoa já bate o olho naquela obra, já sabe que é dele, tá? Então, linhas gerais, uma crítica à sociedade de consumo, integração entre a arte e a vida, né? Pintura, escultura, colagem, performance, arte da instalação, criatividade, espontaneidade, interação com o público. Desvincula-se o valor artístico do valor comercial, tá? Então, eles valorizam muito, né, a parte artística e eles não querem, né, querem esquecer essa parte aí comercial, de indústria, essa parte industrial, né, esse excessivo consumo das pessoas, tá? Então, olha aí que eu falei do Mário Mers. Olha as obras dele. Utilizam materiais diversos, né? Em cada obra tem um material diferente, porém sempre com o mesmo formato, né? Ele sempre priorizava o formato de glue. Olha aí, que interessante. Sempre o mesmo formato em todas as obras, porém, né? Mudava o material, né? A matéria-prima. Ó, mais um. Esse daí, ó, até vocês conseguem fazer essa obra, hein? Quem não tem, né, uma pessoa, um amigo aí que tem um guarda-roupa assim, uma montanha de roupas. E aí? Essa é fácil, hein? Tirar tudo do guarda-roupa, jogar em cima da cama e fica aquela montanha. Então, olha aí. Michelangelo Pistoletto. Ele que criou, né, essas obras aí com um montante de roupa.
Ó, a Larissa falou que conhece alguém, hein? De falar que quando eu era adolescente, meu Deus, meu guarda-roupa era assim. Quando abria a porta era tudo. Era muita roupa, meu Deus do céu. Ó, mais algumas artes aí bem simples, né? E para quem olha de fora, né, não conhece a arte, o estilo do movimento, não vão mais. Olha aí, ó. Falaram aqui, não vão mais arrumar o guarda-roupa, é arte. Olha que sua mãe vai brigar com você, hein? Depois eu falar que fui eu que falei que o negócio é arte, olha. Então, ó, são alguns estilos de arte dentro da arte povera que quem olha de fora e não entende o movimento, né, não conhece a história, vai falar que aquilo simplesmente jogaram ali, né, que está indo para o lixo. Mas que quem gosta da arte, né, quem estuda os movimentos, a história, vai reconhecer, né, que foi feito para uma crítica, né? Essa arte tem um intuito a algo, né? Então, utilizando recursos simples, né? Material simples, por isso da arte pobre, tá? É como a gente falou lá no início do ano, quando a gente falou sobre o que é arte, né? Isso vai muito da interpretação de cada um. Então, tem coisas que para o artista, né? Para ele é arte, ele está expressando um sentimento, né? Tem um significado, por isso que cada arte tem um significado único, porque as pessoas são diferentes. Mas tem outras pessoas que vão enxergar aquilo como simplesmente um objeto descartado ali, né, num ambiente, não vão entender o significado daquela obra, né? Então, por isso que na hora que vai uma exposição, né, de artes, é interessante você estudar, você conhecer o artista que está ali expondo aquelas obras, saber a história daquela obra, né, daquela arte, para você entender por que ele criou daquela forma, tá? Olha mais um aí, ó. Boete também foi um artista da arte povera. Olha aí, mais alguns exemplos. Super simples. E as pessoas acabam se identificando, né? Porque viram lá a arte da roupa, né? É muito fácil de fazer, né? Quem nunca viu aquela arte em casa? Muitas pessoas já viram, hein? Tem gente que vê todo dia aquela arte da roupa em casa, hein? Então, olha como era simples, né? Esse estilo de arte. Muito fácil de fazer, né? Olha aí, mais alguns exemplos. E quem olha de fora nem diz que isso é uma obra de arte, né? E olha que essas obras de arte custam caros, viu? É uma arte pobre, só que quem utiliza, elas são pessoas que têm dinheiro, porque foi feita com o intuito de fazer uma crítica, né, ao consumo exagerado e também à comercialização, só que hoje em dia é moda esse tipo de arte povera em casa. Então, os ricos, né, quem tem dinheiro, normalmente tem muitas artes assim, estranhas, né, dentro de casa, artes com materiais simples, para decorar, né, porque hoje em dia a parte do design aí de interiores prioriza o simples, né, dentro do ambiente. Então, eles gostam de esculturas, né, gostam de obras de arte super simples, utilizando materiais que acha no dia a dia, né, no cotidiano das pessoas, tá? Então, olha aí. Quem já viu algumas fotos de algumas mansões, alguns apartamentos de pessoas que têm dinheiro, que tem um monte de obra de arte que nem dá para entender, que são feitas com materiais super simples, né, que qualquer um poderia fazer. Quem aí já viu? Olha aí, um exemplo. Em um local, né, em uma casa, em uma mansão, que tá algumas obras aí de arte povera com material super simples e que dá para qualquer um fazer. Só que as pessoas que têm dinheiro, elas não vão, né, elas fazer, elas vão comprar isso. Então, por mais que foi feito para uma crítica à comercialização, uma crítica ao consumo exagerado, hoje em dia é muito comercializado obras dessa forma,
né, desse estilo, porque para a sociedade, né, para a parte ali, para a elite que tem dinheiro, assim, é luxo, né? É luxo ter isso em casa, é bonito, né? Porque eles olham a arte como algo luxuoso, né? Então eles valorizam muito qualquer tipo de obra de arte, tanto da mais simples a mais, né, elegante, tá? Então qualquer coisa, né, para quem gosta dessa parte de design de interiores, é transformado em arte, ok? E aí vem a arte efêmera, que é a arte mais gostosa, porque é aquela arte que você pode fazer até com comida. Então, uma arte muito interessante. Por que a arte efêmera é interessante, né? Por que ela pode fazer com comida? Porque é a arte que ela não tem um tempo certo, né? Então, ela é feita em pouquíssimo tempo, né? Em curto tempo, em curto prazo, porque é uma arte que ela se desfaz com o tempo, tá? Então, efêmera é uma matéria impressa ou escrita transitória, que não é feita com a intencionalidade de ser guardada ou preservada por um longo tempo. Então, a palavra deriva do grego, significando coisas que não duram mais que um dia, né? Não é que todas as artes efêmeras vão durar apenas um dia, foi só um termo utilizado, tá? Então, é a arte de curto tempo, né? Então, as artes feitas com comida, porque comida acaba estragando, a arte feita com areia, né? Porque se vir a água vai destruir, né? A arte feita de gelo, porque o sol vai derreter. Então, são aquelas artes que, com o passar do tempo, ela vai se desfazendo, tá? Então, olha aí. A arte efêmera é uma manifestação que compõe a arte contemporânea, priorizando a brevidade e a natureza provisória da arte. Suas produções são definidas pela materialidade do trabalho e também por seus fundamentos conceituais. Além disso, esse estilo valoriza a experiência e a atuação do público em relação à proposta artística. Em outras palavras, muitas vezes a arte efêmera depende da interação e da resposta de seus espectadores para existir. Sendo assim, essa corrente também não está atrelada a galerias ou museus, pois muitas vezes acontece nas ruas ou parques, porque a arte efêmera tem que ter uma interação com o público. Então, normalmente, como ela é curto tempo, ela não tem nem o porquê ficar dentro de uma galeria, né? E um museu, porque o museu fica aquelas obras, né, que preservadas durante um longo tempo. Então, a arte efêmera normalmente é feita ao ar livre, né, em locais abertos, grandes, tá? Nesse cenário, os materiais utilizados também são diferenciados dos usuais. Isso porque, em muitos momentos, essa arte contempla elementos como detritos, folhas e terra. Nesse contexto, além de priorizar a participação do público, a arte efêmera muitas vezes utiliza o próprio corpo do artista como meio de expressão. Então, o que pode ser considerado como arte efêmera? Como eu falei, uma arte feita com alimentos, uma arte feita com areia, com gelo, até a própria maquiagem, por exemplo, é uma arte efêmera. Por quê? Ela não vai durar curto tempo, né? Depois a pessoa vai lá e vai tirar a maquiagem. Então, toda arte que ela tem um tempo curto, né, de duração é considerada arte efêmera, tá? Agora, aquelas artes que são de longo prazo não entra como arte efêmera, tá? Então, pintura, por exemplo, não entra como arte efêmera. Pintura de tela, eu digo, tá? Uma arte efêmera porque é uma arte que pode ser guardada durante longos anos, tá? Mas você tem que pensar em materiais que a próprio tempo, né, vai acabar se desfazendo esse tipo de arte. Como, por exemplo, uma arte efêmera também é a arte feita nos jardins. Por quê? Com o tempo, o mato vai crescer. Então, aquela obra de arte vai se desfazer, tá? Então, são obras de arte que, com o tempo, elas vão se desfazendo, né? Vão se deteriorando, tá? Então, olha aí. A arte efêmera, então, é uma maneira impressa ou escrita transitória, que não é feita com a intenção de que seja guardada ou preservada por um longo período. Essa parte aí é um resuminho exato do que vocês precisam entender sobre o que é a arte efêmera, e pode até anotar no caderno esse resumo, fica mais fácil de vocês compreenderem o que é esse tipo de arte, tá? Tirem print aí da tela. Então, olha aí, efêmero, passageiro, transitório, fugaz, momentâneo. Então, é aquela coisa rápida, né? São um curto período,
ok? Então, as principais características, brevidade, né? É breve, é uma arte breve, curta duração, obra instantânea, transitoriedade, participação do público, caráter provocativo, proposta conceitual, registro feito por fotografias e vídeos. Então, o que é? É uma arte que a gente não consegue visualizar ela durante muito tempo. Então, ela tem que ter um registro, né, fotográfico, para você saber que aquilo existiu um dia, né? Então, onde é guardada esse tipo de arte? Nas fotografias, nos vídeos, né, no registro feito para provar que aquela arte existiu, tá? Então, olha aí alguns exemplos de arte efêmera. Escultura efêmera José Mesquita, que foi feita de areia. Olha aí. A maioria das pessoas conhece a arte efêmera por causa dessas esculturas de areia, né, que são bem famosas. Muitos artistas confeccionam esse tipo de arte. Olha aí que bonito. E tem que ter paciência, hein? Imagina você levar horas e horas confeccionando um tipo de arte desse para depois a água, né, acabar derrubando tudo e isso daí se desfazer. Então, graças a Deus tem a fotografia para registrar, né, para provar que você conseguiu realizar aquela obra, né? Verdade. A Vitória falou uma coisa exata. É mais tempo confeccionando a obra, né? Fazendo ali cada pedacinho da obra do que a obra em si existindo, né? O tempo dela é muito curto em relação ao tempo que você fica ali confeccionando, porque tem artistas que ficam dias, né? Eles colocam até barreiras para ninguém ficar ali, colocam seguranças para ninguém mexer, né? E tem que contar aí ainda com a sorte, né? Do tempo, porque se chover, né? Pode desfazer tudo, né? E eles nem ter terminado ainda. Olha aí também. Por que o grafite também pode ser considerado uma arte efêmera? Porque por ele ficar exposto nas ruas, né? Normalmente as pessoas podem depois pintar por cima, então aquela arte vai se apagar. Então ela tem um tempo também determinado, né? Um curto período de tempo. Normalmente essas artes nas calçadas, em paredes, né? Para chamar atenção, elas têm um curto período porque depois é pintado aquela arte e feita outra em cima, tá? Então também pode ser considerado como arte efêmera, ok? As artes nos jardins, como eu falei, né? É lindo, né? Fica perfeita a arte, só que também ela se desfaz, né? Então imagina o trabalho todo de podar cada galho para daqui a pouco, né? Ter que vai crescer o mato e você ter que cortar de novo e fazer todo esse desenho. Então normalmente, né? Essas artes de jardim eles acabam fazendo outro tipo de arte, de imagem depois que cresce o mato, por quê? Nunca vai ficar igual a que já passou, né? É bem difícil copiar, né? O ser humano conseguir fazer igualzinho todas as vezes a mesma coisa. Querendo ou não, né? A gente não é uma máquina. Então, vai ser um traço ou outro, vai ficar diferente do que você conseguiu fazer anteriormente. Então, é mais fácil você fazer outra imagem, tá? A de gelo também, olha aí que bonito. Quem já foi no bar de gelo? É bem interessante. Eu fui em um lá em Gramado, um bar de gelo. Lindas esculturas, mas você imagina também quanto tempo, né? Eles não levam para fazer esse tipo de arte e também o tempo vai, né? Derretendo aí isso tudo. Olha que interessante. E as artes mais gostosas que são feitas de comida, né? Então qualquer um pode fazer esse tipo de arte, né? Porque basta você ter algum alimento aí em casa, alguma coisa em casa que você consegue fazer, tá? Então qual é a sugestão para a aula da arte efêmera e a arte povera? É vocês confeccionarem obras de vocês com recursos que vocês têm em casa. Então a arte povera, vocês podem fazer até o da roupa, né? Por quê? Eu quero o registro apenas. Então vocês viram que a arte é guardada apenas em fotografia, em vídeo. Então, eu quero que vocês confeccionem uma arte povera, utilizando recursos que vocês têm em casa, qualquer material, tá?
E também uma arte efêmera. A arte efêmera vocês vão adorar, né? Porque depois vocês vão comer a arte. Então, pode ser com qualquer alimento, com qualquer material que vocês sabem que depois vai se desfazer, tá? Então, a comida normalmente, né? Vocês vão fazer, vocês vão tirar foto, depois vocês mesmos vão desfazer comendo ela, né? Então, já é um ponto positivo aí para vocês. Já é um lucro aí, né? Depois de fazer esse tipo de arte, tá? Então, coloquei aí alguns exemplos. As artes de chocolate dentro da arte efêmera são as mais conhecidas pelos artistas. Então, tem muitos artistas que confeccionam várias obras enormes com chocolate. Então, imagina, ele tem que pensar na temperatura, né, do ambiente para ele confeccionar esse tipo de obra para o chocolate não derreter, né? Tem que saber a consistência certa. Então, olha aí que interessante. Tem que pensar em vários recursos aí, né? Então, a arte efêmera, para o artista confeccionar, ele tem que ter todo um planejamento em cima disso, porque ele tem que ver, por exemplo, se for em um local, né, aberto, então ele tem que pensar no tempo que vai estar, no clima que vai estar, então se vai chover, se não vai. Então, a única que não precisa pensar nisso é a do jardim, porque o jardim, mesmo que chover, não vai desfazer, né? Só o tempo mesmo que o mato vai crescer. Mas, por exemplo, a areia, né? Se vir uma onda forte, vai derrubar, ou se chover também vai destruir. O gelo, se tiver muito quente, não vai segurar. Então, tem que ser em locais, né, que a temperatura seja super baixa. Então, por isso que o bar de gelo, ele é muito frio lá dentro. Porque se tiver uma temperatura elevada, vai começar a derreter, né? Então, olha como eles têm que pensar em tudo isso antes de começar a confeccionar aí a obra de arte, né? Diferente da pólvora, que, como são materiais que duram, né, durante um bom tempo, eles não precisam pensar em todo esse planejamento. Apenas pegar aí alguns materiais simples, né, e confeccionar aí uma obra de arte para chamar a atenção aí da sociedade, tá? Então, ó, toda esta arte é temporária, efêmera, mas mesmo assim os artistas não deixam de caprichar, de fazer coisas lindas que em pouco tempo não existirão mais. Só restará o registro em fotos como essas que você viu. Fazer bem feito o que nos compete fazer sempre será uma arte. Então, por mais que eles saibam que não vai durar muito tempo, eles capricham, né? Eles dão aí a vida pela arte, né? Então, eles se entregam, né, e fazem o melhor para chamar atenção, né, para eles mostrarem aquela arte para eles. Então, para o artista da arte efêmera, a arte é tudo. Então, independente do tempo, eles vão se dedicar ao máximo para ficar tudo perfeito. E aí, eles têm a fotografia, né, a favor deles, que eles conseguem registrar tudo, né, tanto passo a passo deles confeccionando, tanto a obra feita, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre um dos movimentos, uma das técnicas que a gente viu hoje? Entenderam qual é a atividade de hoje, o que vocês vão fazer? Olha aí. Então, agora que você aprendeu sobre a arte pólvora e a arte efêmera, crie uma arte pólvora, uma arte efêmera com materiais simples e registre tirando uma foto bem bonita. Então, vocês vão escolher o estilo que vocês quiserem, tá? O tipo de arte que vocês quiserem, o material que vocês tiverem em casa para confeccionar essa obra, tá? E aí, vocês vão tirar foto e vão enviar essa foto ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Eu prefiro que seja pelo e-mail, porque aí fica registrado ali certinho, tá? Eu vou mandar de novo o e-mail para quem ainda não anotou, para vocês enviarem aí estas fotos. Quero ver quem vai ser o mais criativo, hein? Quais são os materiais que vocês vão utilizar, tá? Eu sei que vocês vão gostar mais da arte efêmera aí por causa da comida, né? Então, tem muitas mães, né, confeccionam essa arte efêmera aí para as crianças, né, para chamar atenção, já para instigar, né, a criança a comer. Então, por exemplo, coisas que a criança não gosta, só que a mãe faz aí um desenho bem bonitinho e a criança vai ali querer tentar comer aquele desenho, né? Então, é uma técnica aí que as mães utilizam a arte a favor, né, da alimentação aí das crianças. Isso é bem interessante, né? Então, tem um ponto super positivo, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação às técnicas que foram mencionadas aqui? O que vocês têm que fazer? Mandem aí no bate-papo.
Nossa, essa sala nunca abre as câmeras, hein? Nunca consigo ver ninguém. Ó, teve gente que entrou depois que a Thaís saiu. Só para relembrar aqui o que ela falou, a Thaís entrou na aula, a coordenadora, tá? Para dar um recado sobre a recuperação, ok? Então, ela falou que os alunos que precisam fazer recuperação é quem tirou média a partir de 5,5 para baixo, tá? Então, você vai juntar a nota de P1, P2 e dividir por 2, tá? Então, se a sua nota for inferior a 5,5, então você precisa fazer recuperação, ok? Agora, quem quiser, né, ter uma nota maior, mesmo sendo maior que 6, né, uma média maior, pode também tentar fazer a recuperação, ok? Alguma dúvida? Nenhuma, Larissa? Todos entenderam, então, o que é para fazer? Já que a gente tem aí um tempinho, tem 4 minutos, vamos confeccionar, então, uma atividade aí do Dia da Árvore, já que ela está aí, né, chegando, dia 21 já é o Dia da Árvore. Vocês já ouviram falar do artista chamado Kandinsky, já, não já? Na arte abstrata? Quem já ouviu falar do artista Kandinsky? Que faz aquela obra de arte que tem umas folhas, né, da árvore feitas de círculos coloridos. Quem já viu essa obra? Nunca ouviu sobre o Kandinsky? Nunca viu? Espera aí que vai ver agora. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Vou mostrar aqui a obra para vocês. Só um minutinho. Ó, vamos lá. E aí, vocês nunca viram essa obra de arte? Dos círculos coloridos? Já viu, não já? Então, ó, dá pra gente fazer esta obra de arte. Não viu, Larissa? É dentro da arte abstrata. Então, vou ter que dar uma aula de arte abstrata para vocês relembrarem. Então, vamos lá. Dentro dessa obra aí, a gente vai inspirar para fazer uma árvore. Como a gente vai fazer? Com esses círculos. Então, a gente vai transformar esses círculos aí em uma árvore, tá? Então, como que vocês vão fazer? Eu vou explicar e aí depois vocês confeccionam, tá? Porque não vai dar tempo de eu fazer passo a passo. Então, ó, façam alguns quadradinhos, tá? Pode ser no mínimo 10, que serão as folhas. Dentro dos quadrados, vocês vão fazer círculos, tá? Ó, preenchendo o quadrado. São 3 círculos em cada quadradinho. Depois que confeccionar os círculos, vocês vão colorir esses círculos, independente da cor que vocês vão utilizar, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Então, depois disso, vão recortar cada círculo, tá? Então, deixa separados os círculos. Aí vocês podem fazer o caule da árvore. Então, tem 2 maneiras de fazer o caule. Primeiro, ou você faz usando a mão, contorna a mão, e depois você deixa essas partes do tronco bem quadradinha, tá vendo? Bem quadradinha. Ou você utiliza, assim, faz um triângulo com aqui aberto e faz alguns traços, ó, puxando, né, alguns V's, né? 2 V's aí centralizado com um traço meio e uma linha na horizontal e depois você contorna também. São 2 jeitos de você fazer um tronco simples, tá? E aí depois, gente, é só colar e aí vai ficar aí a composição da árvore de Kandinsky, tá? Olha aí que legal, para comemorar o Dia da Árvore e aí depois você pode fazer uma composição aí, um fundo bem bonito, tá? Cada um cria aí do jeito que achar melhor, ok? Então, quero ver essas fotos aí, me mandem. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.